Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos aqui presentes, também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, hoje celebramos o 4º domingo do tempo comum. As leituras sugerem para nós falar um pouquinho sobre a superação de uma coisa chamada rejeição, né? Se tem uma coisa que nós precisamos enfrentar e superar, é a rejeição. A rejeição na nossa vida, ela pode acontecer de forma direta, indireta, ou também interpretações de rejeição, né? Bom, mas em todo caso eu quero trazer para cá Jeremias. Hoje o profeta, ele vai falar um pouco dele mesmo, logo no começo da sua vida, quando ele fala a respeito da sua própria vocação. Esse primeiro capítulo da profecia de Jeremias fala sobre a vocação do profeta. Ele vai dizer: Antes de me formares no ventre da minha mãe, tu já me conhecias, me consagrava e me enviava para ser profeta das nações. Mas vamos olhar um pouquinho para a vida, para a história de Jeremias. Para quem já viu um pouquinho sobre a história desse homem, percebeu que Jeremias, ele é considerado um profeta chorão, porque ele resistiu muito, muito mesmo, o chamado de Deus na sua vida. Existe no livro de Jeremias um versículo que fala assim: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, Deus venceu. Então, Jeremias luta, né, contra o chamado de Deus, porque ele vai justificar de uma forma muito medíocre, né, as justificativas que o homem dá para não aceitar no primeiro momento esse chamado de Deus. Qual foi a justificativa de Jeremias? Ah, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. E assim, de uma forma muito simples de interpretar a palavra de Deus, seria como Deus falasse para Jeremias: Toma vergonha na sua cara, porque eu estou te enviando para uma missão. Você é capaz. Quando eu falo da rejeição aqui, que nós sofremos, ela que é responsável, às vezes, de alimentar em nós uma imagem distorcida de nós mesmos. Autoestima baixa, complexo de inferioridade, bipolaridade, pessimismo, negativismo. E as pessoas vão alimentando essas ideias
e fazendo dessas ideias uma verdade. Eu não sou capaz, eu não sei, estou com depressão, etc. Eu não estou querendo entrar em questões químicas, né, históricas da pessoa, mas o fato é que Jeremias, ele consegue superar a sua rejeição. E aí vamos ver o profeta assumindo o seu papel de profeta, mesmo consciente de que não é fácil. Tanto é que o profeta Jeremias vai ser perseguido, rejeitado pelo seu próprio povo e assassinado, porque ele assume uma postura de um homem que vai denunciar as irregularidades do seu tempo, porque esse é o papel do verdadeiro profeta: denunciar a corrupção, denunciar o mal e anunciar as maravilhas de Deus. Este é o verdadeiro papel do profeta. Essa é a profecia que anima a história, que dá esperança ao povo. Mas sabemos que falar a verdade é correr riscos. Numa sociedade tão mentirosa, numa sociedade tão desonesta na qual estamos inseridos, de promessas não executadas, quando alguém se desponta como alguém verdadeiro, honesto, é rejeitado. E aí as pessoas, para se manterem às vezes num certo status, é preciso mentir. É preciso se autoafirmar de uma coisa que não existe. Alimentam uma mentira de vida impressionante. Por isso que temos que andar na verdade. E quando estamos na verdade, somos perseguidos, ridicularizados, humilhados. Mas a verdade, ela incomoda muita gente. E por uma questão de consciência, precisamos dizer a verdade, e não só dizer, mas também vivê-la. Jesus, minha gente, passou pela mesma coisa. Jesus não foi bem recebido entre o seu povo. É este aí o filho do carpinteiro? Isso é uma linguagem irônica. É este o filho do carpinteiro? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus passa também pela rejeição. Porque a gente está cansado de ouvir que santo de casa não faz milagre, né? Está aqui. É bíblico. Porque o homem, infelizmente, só quer valorizar aquilo que é de fora. Nós temos essa mania infeliz. Nós valorizamos mais o que é de fora do que é de dentro. E é um mal. Porque nós só vamos valorizar de fato quando nós perdemos. E Jesus, na classe, ele vai responder às autoridades religiosas do seu tempo com uma sabedoria fenomenal. O que ele faz? Ele não se deixa abater, em primeiro lugar, não se deixa abater pela rejeição. É a lição para a nossa vida. E ele vai pegar 2 textos do Antigo Testamento, ele vai tocar em algo que é muito delicado para o seu povo, para ele mesmo, porque ele é judeu, e vai trazer como resposta 2 episódios. O primeiro, ele fala do profeta Elias. No tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas desprovidas em Israel, mas foi uma viúva em Sarepta, isto é, que não estava em Israel, fora desse contexto, que aceitou de fato a presença de Deus na sua vida, acolheu a presença de Deus na sua vida. Depois ele pega Eliseu. No tempo de Eliseu, também, no tempo da seca nessa região, havia o leproso chamado Naamã, e em Israel também havia vários leprosos, mas Naamã, que vivia na Síria, o sírio, ele que vai se abrir para a graça de Deus por primeiro. O que Jesus quer falar com isso, minha gente? Ele quer dizer que, no tempo dele, havia uma lei que restringia o povo estrangeiro de fazer parte de Israel. Israel era uma nação autossuficiente, não aceitava relacionamento fora do seu povo. E
O que a gente vê aqui? 2 pagãos, porque eles não estão em Israel. Tanto a viúva de Sarepta, quanto o Naamã sírio, são considerados pagãos. E eles não tinham direito de receber a graça de Deus, mas eles foram que receberam por primeiro. Então Jesus, na verdade, está falando, olha, vocês são autossuficientes, orgulhosos, porque eu estou aqui no meio de vocês para poder assim apresentar a salvação, a libertação, uma vida nova em abundância, e vocês estão rejeitando. Agora esses que vocês condenam e falam que são pagãos, eles já se abriram e pegaram há muito tempo essa salvação. Depois nós vamos ver outros episódios, como daquela cananeia, também que é de fora, né? A samaritana, isto é, pessoas que estão de fora, que acolheram por primeira a salvação, e quem estava dentro, por questão de orgulho, né? De vaidade, de autossuficiência, essas pessoas não acolhem a boa nova que é Jesus. E a gente sabe muito bem que quando alguém chega num grupo, quem é de fora e chega num grupo, a gente sabe muito bem disso, né? Alguém novo chega num grupo e começa a se destacar, né? Isso vai incomodar muita gente. Ainda mais pessoas que têm problemas mal resolvidos dentro de si, né? Pessoas que não superaram ainda questões de feridas existenciais. Aí o que acontece quando alguém chega novo no grupo? Se essa pessoa, ela se apresenta como uma ameaça, porque eu, com meu complexo de inferioridade, eu começo a imaginar que essa pessoa fala melhor do que eu, né? Faz coisa melhor do que eu, aí eu vou assim, me sentir ameaçado, perder o meu espaço. Qual é a atitude? Eliminar. Eu vou eliminar essa pessoa, porque ela é uma ameaça para mim. Lá fora no mercado de trabalho, isso é muito comum, né? Eu preciso produzir. Alguém chega no grupo, eu estou aqui há 10 anos, alguém chega no grupo, novo, começa a produzir mais do que eu estou aqui, uma ameaça para mim. Aí o que eu faço? Eu tenho que eliminar essa pessoa. É o mundo da concorrência, da competitividade, etc. e tal. A gente sabe como é que funciona isso lá fora. Aqui dentro não pode existir isso. Entre nós cristãos não pode haver concorrência, não pode haver competição, disputa de vaidade, de jeito nenhum. Aqui dentro nós precisamos produzir a verdade, mas todos em comunhão, num só coração, cada um com o seu jeito, com a sua função, como estamos acompanhando Paulo falando aí, desde umas semanas atrás, com relação aos dons, a diversidade dos dons. Nós temos dons diferentes, eu tenho o meu dom diferente do de vocês, e a gente precisa aprender a colocar esses dons diferentes a serviço da comunidade. Olha Paulo falando semana passada a respeito do corpo. O corpo tem membros diferentes, cada um tem sua função. E eu perguntava na comunidade, o que é mais importante no seu corpo, o pé ou a mão? Os dois são importantes. O que é mais importante, o dedo mindinho ou o dedo indicador? Os dois são importantes. Então nós somos importantes com a nossa função dentro da comunidade, na nossa família, no nosso trabalho. Somos diferentes, mas podemos apresentar aquilo que nós temos de bom, porque somos pessoas boas de fato. Talvez precisamos assumir essa bondade, resgatar essa imagem real que nós temos. Qual é a nossa imagem real? Única, livre, transparente, verdadeira, boa, santa, porque nós somos imagem segundo a semelhança de Deus. E Deus é tudo isso e muito mais. Eu trago, portanto, a essência de Deus. Toda vez que eu faço algo contrário a essa experiência, eu estou ferindo o plano de Deus e ferindo a mim mesmo, porque eu nasci para ser bom e para ser cada dia melhor. Quem não progride, regride. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E vamos vivendo a nossa vida assim. E quando a gente resgata essa imagem verdadeira,
e deixamos de lado a imagem mentirosa que nós alimentamos até hoje da nossa pessoa, nós vamos nos libertando e vivendo assim de forma muito livre, como Deus quer, para amar. Olha a segunda leitura. O que vai sobrar no final, minha gente? O amor. A fé, esperança, caridade. Dessas 3 virtudes teologais, o que vai sobrar? O amor. Então, superando toda a rejeição, como fez Jeremias, como fez Jesus, né? Mesmo sendo ameaçados às vezes, porque estamos na verdade, é necessário nós termos essa convicção de que tudo vai passar. Só vai permanecer uma coisa, o amor. Então vamos deixar de lado atitudes que não correspondem à nossa imagem real. Prepotência, arrogância, ignorância, ambição, autossuficiência, ganância. Isso não nos pertence. Isso não corresponde à nossa imagem real. Jeremias então vai nos lembrar: antes de me formares no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. E eu posso dizer com toda certeza moral que você, quando estava no ventre da sua mãe, naquele instante Deus tecia fibra por fibra do seu eu pessoal. E quando ele fazia esse trabalho de tecer fibra por fibra do seu corpo, ele descarregava sobre você uma porção redobrada do seu amor. Logo, você já foi amado por Deus na barriga da sua mãe. Se eu redescubro essa verdade, eu não preciso mendigar amor de ninguém. Eu não preciso me deixar levar por provocação e irritação de ninguém, porque eu tenho uma personalidade própria, porque eu fui amado por Deus e eu posso amar. Eu sou capaz de amar, porque Deus me amou por primeiro. Não fui eu que amei a Deus por primeiro, Ele me amou por primeiro. A iniciativa foi de Deus. Ele me amou e me escolheu. Eu, como filho dele, amado, simplesmente respondi, dizendo: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em pé renovar nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos a Deus nossos pedidos comunitários, respondendo a cada prece: estendei sobre nós, Senhor, o vosso amor.